Não vá embora, baby. Quero tocar meu country. Seu receio é normal, pois me acha muito estranho esse meu jeito de cowboy. Está começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arperifa, diretamente do extremo da sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje vamos falar sobre a reabertura do comércio. Estamos com 3 convidados e vou pedir para eles se apresentarem e em seguida dizer como está a situação da pandemia aí no bairro de vocês. Oi, gente, eu sou a Alexia, conhecida como Amora também, e deixa eu ver. Então, no meu bairro, eu creio que tá tudo normal. Às vezes parece que tá normal. Eu acredito que, assim, as pessoas já se acostumaram, é como se, sei lá, só naquele momento, primeiro momento, as pessoas ficaram bem banalizadas com o que estava acontecendo, e depois as pessoas agem de forma normal, muita gente não usa máscara na rua, então, pra mim, assim, pelo que eu vejo, quando eu saio, tá tudo normal. Então, eu acredito que pra eles nada tá acontecendo, né? Ou já se acostumaram com o fato de, entre aspas, vamos todos morrer. E é isso, gente. Eu sou o Lucas, e aqui no meu bairro, de segunda a quarta, quinta-feira, todo mundo se cuida da pandemia. De sexta a domingo não existe pandemia. A galera esquece mesmo, anda sem máscara, faz aquela aglomeraçãozinha boa ali no boteco, né? E churrasco e tudo mais. E por ser um bairro pequeno, bem pequeno na verdade, tem um número considerável de pessoas, né? Em torno, deve representar aí de 1/3 a quase 50% do que é atendido pela UBS. E aí, galera, boa noite. Rafael Camelo. Eu moro perto aqui da Praça de Parelheiros, né? Eu moro aqui no Cruzeiro, pra quem conhece aí, é bem próximo da Praça Central. E por enquanto tá mais tranquilo, assim, onde a gente mora. Às vezes rola alguns baile funk aqui do lado de uma chácara que eu moro, chama Chácara Azul, vocês devem conhecer aí. Inclusive já rolou baile funk pesadíssimo aqui, que deu até tiro, esse ano, inclusive. Mas assim, o pessoal tá naquela, usa máscara, igual o Lucas falou aí, segunda a sexta, sábado, domingo, não rola pandemia, tá todo mundo firme e forte pra encher a cara e se arriscar. É basicamente isso. Rafa, como é que foi o processo de paralisação do seu comércio? E Lucas, eu queria saber como que a Antesse lidou com a paralisação dos comércios e tudo mais. E Alexia, eu queria saber como que a pandemia afetou os trampos que você estava fazendo. Puta, pra gente, cara, o ano começou bem turbulento, né? E a gente eu fiz um evento chamado Gasolina Rock Fest, que é um evento que eu organizo desde 2016, né? É um evento totalmente gratuito e a gente arrecada alimentos, né? E a partir... esse evento foi dia 9 de março, né? E na semana seguinte a gente teve que já fechar porque a pandemia chegou pesada. Então, assim, pra gente foi uma surpresa, porque uma semana antes a gente tava em um puta evento que a gente conseguiu trazer pra Praça Central ali, né? E pra mim foi uma puta conquista já. Então, assim, a gente tava saindo de uma conquista e já meio que tomando pedrada na outra semana, que foi fechar, literalmente, né? O vinil foi um dos primeiros a fechar mesmo, né? Tudo, cancelar shows, porque a gente faz show lá também, dia de sexta e sábado. Eu cancelei todos os eventos que a gente tinha até maio. E, cara, pra gente foi bem difícil, porque como a gente tava falando aí antes de começar, lá é 100% presencial, sacou? Rola delivery também, mas, é aperto de mão, olho no olho, e é isso, não tem como a gente não ter isso. Então, quando chegou essa pandemia, pra nós foi, ferrou, né? Mas foi bem difícil pra gente se adaptar, quase fechamos, quase falimos, né? Não teve como fugir disso.
Que peso falar em nome da Antesse, né? É uma associação que já são mais de 15 anos aí na correria, né? Mas que nesses últimos anos tem se ligado um pouco mais ao setor de turismo e eventos, principalmente por conta da legislação que vem surgindo, e depois você tem a troca de gestão, né? A gente teve da gestão Haddad para a gestão Dória, da Dória para Bruno Covas, né? Que apesar de ser o mesmo partido, a mesma ideia, muda a gestão, muda a pessoa no poder, você tem que rearticular um monte de coisas, né? E, de modo geral, eu acho que a pandemia, não sei, o Rafa trouxe um pouco disso na fala dele, pegou de surpresa a gente, né? Você estava lá trabalhando até no último minuto, ali, até o dia 14 de março ali deu para trabalhar, não? Depois, pum, fechou tudo, né? Então, o que a Antesse veio fazendo nesse momento foi, primeira coisa, foi lançar uma pesquisa para entender onde estava doendo, né? Foi mandado para o comércio, para o setor de eventos, de turismo, para o pessoal do artesanato, enfim, o máximo de pessoas possível, agricultores responderam isso para a gente entender como que estava afetando o negócio dele, como estava afetando a vida dele, quanto que ele estava perdendo de renda, se ele teve que demitir, se ele reduziu a equipe, se ele reduziu o salário, se ele afastou alguém, enfim, para que a gente pudesse ter munição para poder correr atrás. E a gente começou a correr atrás, né? Junto aí com agentes públicos conseguimos articular a questão de fazer os protocolos sanitários, levar esses protocolos até a prefeitura, que foram sendo liberados e ainda faltam liberar alguns, né? No meu caso, por exemplo, ainda não deram essa devolutiva, né? Que é a Secretaria de Turismo. Foi feita a campanha também de arrecadação de alimento para poder ajudar pessoas principalmente do setor de evento e turismo ali, que foram desassistidas, né, de alguma forma, que perderam o emprego, que perderam a renda, mas não só do turismo, do comércio também, né, funcionários ali que deixaram de estar trabalhando. Enfim, o que a gente pôde prestar foi mais essa assistência, e também entramos numa campanha de crédito, né, cobrando. E, cara, eu vou falar para você, eu perdi a esperança de ter acesso ao crédito, mas nós embreamos, assim, enquanto associação, mesmo com o Sebrae, atrás do Sebrae, atrás de atores públicos, para tentar abrir portas de crédito, mas realmente foi muito difícil, viu? Assim, o que nós tivemos de resposta foi: o Banco do Povo não está dando conta, a Caixa não está dando conta, né? Então, nós tentamos colocar os associados num caminho, né, e orientar eles para que eles pudessem também buscar saídas, né? Não só centralizar na associação, mas também uma capacitação ali, isso muito com o apoio do Sebrae também, que ia dar continuidade no negócio deles, e muitos conseguiram. Alguns conseguiram crédito, outros conseguiram, por exemplo, colocar finanças em ordem, né? Conseguiram mudar aí um pouco a característica do negócio. Enfim, foram ações que não focaram apenas no protocolo, na retomada ou no crédito, mas assim, na gestão do negócio. Foi como a gente conseguiu se encontrar para ajudar. É isso. Então, gente, sobre os trampos que eu fazia, foi bem engraçado como as coisas aconteceram, né? Engraçado, assim, bem entre aspas mesmo, porque, assim, foi um momento da minha vida que, assim, resumindo, eu trabalho com recreação infantil, entre outras coisas que eu trabalho com crianças também, entre outras coisas que eu faço. E é um momento que eu parei, assim, da minha vida, logo no começo do ano, eu falei, não, vou me especializar nisso, porque era mais um hobby mesmo, que eu pesquisava na internet, absorvi o máximo de conteúdo possível. Aí eu tinha tirado esse começo de ano, falei assim, não, vou me especializar nisso, é o que eu quero e vamos que vamos. Aí, logo em seguida, eu consegui um emprego, né, com meios de pagar essa especialização. E logo em seguida veio a pandemia, veio tudo, aí fiquei, desempregada. Aí eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? E, sei lá, no começo eu fiquei bem aflita, porque fui mandada embora. Eu falei, o que eu vou fazer? Só que, pra mim e pras pessoas ao meu redor, entre aspas, né, eu acredito que foi algo melhor. Não que seja bom a pandemia, né, gente? Mas a gente despertou esse lado criativo da gente. O que eu vou fazer a partir daqui? O que eu posso fazer pra melhorar? Porque fecharam os comércios, tudo, não dava pra usar nada. E a gente teve que despertar um lado criativo e olhar mais pra o que a gente poderia fazer em relação a tudo isso que tá acontecendo. Então, pra mim foi algo que no começo, assim, eu fiquei bem abalada, mas depois eu consegui desenvolver bem as coisas que eu queria. Eu tô usando esse tempo pra estudar e absorver o máximo de conteúdo que eu consigo pra, depois
que acabar essa pandemia, eu consegui fazer algo, sabe? E aí eu tô usando esse tempo mais para dedicar às pessoas que eu conheço, ajudar no que elas precisam com o pouco que eu tenho. Então é isso que tem acontecido no meu dia a dia, porque eu também sou grupo de risco e no momento é o máximo que eu consigo fazer, mas eu fico muito contente por conseguir fazer alguma coisa, sabe? Perante a tudo isso que tá acontecendo. Aí é isso, gente. Bom, Rafa, você fechou o seu comércio totalmente ou os serviços de delivery te ajudou nesses tempos, te ajudou a se manter, você conseguiu dar uma remediada ali ou você fechou e já era? Então, cara, como eu falei no começo, tipo, uma semana a gente tava ok, a outra a gente tava fechado, né? Então, quando, fechou, ferrou, né? Vamos fazer o quê? A gente já tinha esse serviço, né? Que é o delivery. E aí a gente teve que fazer o quê? A gente começou a divulgar mais, que assim, a loja tava fechada mesmo. Fechamos a loja. Então, assim, como a gente, comida de rua, hambúrguer. Então, cara, muita gente não come hambúrguer de segunda, né? De terça. Então, a gente falou, putz, cara, o que a gente vai fazer? A gente ficou numa sinuca louca, assim, pensando no que a gente ia fazer pra gente sobreviver, né? E aí, divulgamos muito, graças a Deus, a gente tem bastante seguidores, muitos amigos, e aí, mensagem pra todo mundo, olha, a gente vai começar aí a partir de quarta-feira, não, terça-feira, vamos aí e tal. Só que não rolou, então a gente tava abrindo pra tomar prejuízo, né? Aí, terça-feira, a gente limou. Vamos na quarta, quarta, vamos aí. Abriu 2 semanas na quarta, também não rolou. Então a gente, começamos a ter prejuízo, né? Então aí a partir de quinta, né, que é mais pré-sexta, sextou, sábado, né, então a gente, acertamos na quinta. Então a gente começou quinta, sexta e sábado, né? Domingo também. E aí foi o que meio que salvou a gente, né? E, cara, foi muito difícil pra gente se manter, porque como a loja já estava estabilizada, a gente tinha que trabalhar o nosso delivery também. Só que não era a hora ainda, entendeu? Então a gente foi forçado, né, a meio que, vamos aí, né? Deu aquele estalo pra gente poder trabalhar o nosso delivery. Foi bom? Manteve? Cara, não manteve, né? Porque foi bem difícil, assim, pra gente poder, pagar uma conta de água, de luz, sacou? Não foi fácil, né, pra gente se manter. Então, assim, pra um lado foi bom, saca? A gente conseguiu ali meio que pagar o mínimo de conta, né? Mas, por exemplo, o nosso salário, o meu salário, o do meu sócio, a gente não teve. A gente tá sem salário desde janeiro, entendeu? Então, assim, foi puta baque pra gente. Falou, mano, ferrou. E aí foi quando eu tive ideia de começar a vender as coisas em casa, sacou? Eu tive que vender a Kombi, que foi o início de tudo, pra gente poder manter algumas coisas lá, pra gente pagar a conta que tava em atraso, entendeu? Então, assim, o nosso delivery ajudou. Eu não vou falar que ele foi maravilhoso, não foi. A gente penou muito, assim. Foram 3 meses que a gente olhou um pro outro e falava, cara, vamos embora daqui, tchau. Essa pandemia ganhou, a pandemia venceu, entendeu? Mas sobrevivemos, né? Então, graças aos amigos e quem conhece a gente sabe muito bem do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, né? E foi isso, cara. Lucas, a gente te chamou por conta do sua articulação com a peça e tudo mais, e eu fiquei curioso com essa pesquisa. Eu queria saber como que foi que os comércios da nossa região reagiu no início da quarentena, sabe? O que aconteceu no início e qual foi a mudança de lá até aqui? Davi, eu até queria poder falar mais um pouco sobre o comércio, mas como eu falei, não é um setor que eu tenho tanta proximidade, apesar da minha família ter origem no comércio, né? Todos os negócios familiares, parentes estão envoltos no comércio. Mas, cara, eu repito assim, foi um baque de primeira, porque qual que é o perfil do comércio de paredeiros, né? Vamos lá. Tem muitas lojas novas recentemente abrindo, é o caso do Vinil, que abriu recentemente o negócio, né? É o caso do Rafa. E aí você está começando a entrar num ponto de equilíbrio ali, você fecha. E aí você também tem muitas lojas sazonais, como eu digo, porque eu digo isso. Você tem muitas lojas de roupa ali no centro de Paredeiros. Você estava em plena troca, né? Você estava saindo do primavera-verão, entrando no outono e inverno, a coleção. Geralmente as lojas trocam nesse período. Então, quer dizer, já é um momento delicado para as lojas, né? Que ela está trocando ali de estoque e tudo mais. Aí teve que fechar e todo mundo ficou perdido.
sentido, porque assim, quando você via lá a Marcilac, por exemplo, tabular nos índices da prefeitura com 70% de isolamento, cara, não era porque 70% das pessoas estavam a fim de ficar em casa, é porque as pessoas estavam com toda essa consciência também. É porque quando você fecha o único canal de emprego, as pessoas não têm mais o que fazer. É o que a Amora falou aqui. Ela se viu num momento ali, porra, tava num caminho aqui e parei. E aí você também não tem consumo nesses comércios. Se as lojas de paradeiros tivessem partido, por exemplo, para tentar vender de forma digital, entrega, eu não sei se rolaria. Né? Então esse comércio ele teve um grande baque. Né? E são todas lojas alugadas, 99% ali paga aluguel. Né? Então a primeira coisa que essas lojas tiveram que fazer foi renegociar aluguel, depois vieram programas assistenciais aí, quando eu digo assistenciais, são aquelas coisas de suspensão de contrato, o governo paga X, a empresa paga X, né? Trabalha em casa, reduz o horário de trabalho, enfim. E agora o comércio vinha naquela ânsia, né? Às vezes até a gente acaba ficando meio puto, assim, desculpa o termo, mas a gente fica puto, né? O cara fala, pô, o cara tá querendo abrir o comércio dele, não tá vendo que aqui no bairro tá com X% de taxa de contaminação, não tá vendo que tá morrendo gente, parece que não assiste jornal, mas não é. É um desespero, cara. O que o Rafa falou assim, você tem que começar a vender as coisas em casa. Eu vou dizer por mim, tá? E o meu setor é serviço. Eu fiquei 20 dias sem dormir, cara. Eu fui dormir depois no meio de abril, você tem ideia disso? Assim, eu fui começar a dormir, porque você não sabe de onde vai vir o seu dinheiro, você tem gente que também tá na outra ponta, né? Tem gente que também depende desse seu trabalho, né? E o cara do comércio é a mesma situação. E aí agora, com essa retomada lenta, né? E aí uma coisa que não tinha como, se alguém pensou que seria diferente, foi uma ilusão. Falar assim, quando reabrir vai voltar tudo, todo mundo vai voltar a trabalhar normal, e vai todo mundo voltar a consumir, e vai ser lindo. Não vai, cara, nem quando tiver a vacina não vai ser assim, vai demorar um ano, 2 anos até a gente ter um equilíbrio econômico em volta disso, né? Porque todo mundo se endividou, então, cara, entre você trocar de tênis e você pagar a conta de água, você vai pagar a conta de água, você entendeu? Então o comércio, ele ainda está sofrendo bastante e vai sofrer por mais algum tempo, né? Eu acho que a associação ainda tem esse desafio de encontrar ferramentas para ajudar, mas não é só um desafio da associação, é um desafio, acho que até global, porque você depende também de assistência governamental nesse caso, né? Para você poder subsidiar a mesma atividade, não vai ter jeito, vai ter que vir dinheiro de algum lugar, e se não fosse, por exemplo, esse auxílio que saiu, cara, a quebradeira seria maior ainda, e vai ter que continuar, eu não sei de onde assim, vai sair esse dinheiro, enfim, mas o governo vai ter que achar meios de ajudar empresas que nem a do Rafa a continuar, porque vai chegar em momentos de gargalo, né? Ele falou, tentou na quarta, tentou na terça, pô, você achou na quinta, que bom que você achou, e se não tivesse achado, quanto tempo ele ia conseguir autofinanciar a empresa dele, que mais ele teria que vender, né? Você vê que é a vontade de manter o negócio de pé, e tem muita gente assim, cara. Então eu não sei se eu conseguir te responder, não sei se eu conseguiria responder, porque ainda é tudo muito novo, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? De um lado você tem a falta de dinheiro para consumo, você também tem o receio de sair para consumir, e você tem os novos meios de consumo, que é a forma digital, o delivery, que no caso do Rafa, que conseguiu se adaptar. Teve loja de parelheiros que conseguiu, aquela Smart 10. Eu, por exemplo, comprei roupa para minha filha lá e eles entregaram em casa, comprei minha esposa comprou pelo Instagram, né? Então, quer dizer, tem novas possibilidades surgindo dentro desse desafio que foi a Covid-19. É isso. Você conseguiu responder, até porque a gente não consegue ter muitas certezas, né? Como você falou, é tudo muito novo. Enfim, eu acredito que a gente não tenha todos os dados. Muito difícil viver nessa época e ter certeza de alguma coisa. Então, acho que você respondeu muito bem. Segundo o G1, no dia em que Bruno Covas anunciou a reabertura do comércio, morreram 334 pessoas vítimas do Covid-19. E hoje, 29 dias depois, temos um aumento de 74% nos casos na cidade de São Paulo. Com isso, eu queria fazer a última pergunta direcionada, que é para Alexia, que é: você sente que a pandemia está sabotando os trampos informais, os trampos que são autônomos e tudo mais? Sim, eu acredito que principalmente esses trampos, ainda mais na cultura, para quem vive da arte, porque a gente sempre tem que buscar novas maneiras de
como eu posso dizer, no caso dessa pandemia, muita gente não procurava as coisas que geralmente a gente oferece, coisas, artes, essas coisas, porque as pessoas falam, não preciso disso, elas estão mais preocupadas o quê? Com alimento, com aluguel, e quem não estaria? Então a gente teve que fazer o quê? O que as pessoas estão precisando no momento, que a gente pode estar oferecendo para elas. Então foi algo bem complicado, que a gente teve que se virar em 10 para buscar novas maneiras de oferecer algo que as pessoas precisam. Então isso afetou bastante, porque, você é louco, é a nossa vida. Então acredito que não tenha muita coisa assim que a gente possa fazer em relação a isso. Como, não sei se foi o Rafael que falou, foi o Lucas, saiu o auxílio, mas não para todos. Foi algo que ajudou bastante, né? Porque, pelo menos para muitas pessoas que eu conheço, porque se não fosse isso, eu nem sei onde a gente estaria. Por causa que, afetou muito, muito, muito mesmo. Então, quanto a isso, eu não tenho uma opinião, assim, totalmente formada, porque eu acredito que eu fui bem privilegiada nessa parte. Eu tive ajuda de diversos lados, eu sempre tive pessoas ao meu redor que sempre me ajudaram e, um ajudando o outro, tá ligado? Tanto na cultura, como na minha própria casa também. Sempre tiveram pessoas que me orientaram, que me ajudaram. Então, isso foi muito bom pra mim, entenderam? Aí é isso, gente. Para vocês, a reabertura do comércio foi a melhor decisão? Quais medidas poderiam ser tomadas para que isso não tivesse que ser feito, sabe? Cara, a abertura do comércio, se ela foi necessária, eu acho que a Laura trouxe uma informação muito importante aqui de quantos casos foram registrados no dia da abertura. Você viu um burburinho, quantas pessoas foram para a rua simplesmente para ver loja, né? E quantas pessoas foram trabalhar, principalmente você vê os autônomos, as pessoas que fazem bico, freelance, a galera começou a vender coisa e muita gente acabou indo para a rua para vender mesmo. E acaba se expondo muito mais. A única saída, no meu ponto de vista, tá? A única saída seria o financiamento desse distanciamento social. Eu não gosto da palavra isolamento, né? Que isolamento já é para quem tá contaminado. A gente tá vendo distanciamento social. A única forma seria o financiamento disso. Você teria que ter essa renda básica, né? E não quero roubar aqui o Suplicy, né? Nenhuma fala do Suplicy. Mas você teria que ter esse financiamento da pessoa física, né? Ela teria que ter uma renda para ela não ficar, que nem a gente ficou sem dormir, vendendo coisa de dentro de casa. Também tive que vender, para você poder ficar sossegado, para você falar assim, poxa, eu não vou passar fome, eu não vou passar por uma necessidade extrema aqui, né? E tem um dado importante que a maior parte das pessoas paga aluguel para morar, né? Então, além da alimentação, ainda tem essa questão da moradia, e que o governo tivesse possibilitado linhas de crédito reais, né? Porque as linhas de crédito, elas foram criadas de forma lenta, demorou, ela não chegou na ponta. Quando eu digo na ponta, eu tô falando do microempreendedor, do empreendedor informal, do empreendedor de cultura, né? Que, por exemplo, a linha do Banco do Povo, ela estava principalmente voltada para o pessoal da cultura, mas eles não conseguem dar conta. Tem burocracias, então você acaba criando um caos social que ele vai refletir nessa questão de reabrir, né? Eu sempre digo assim, então a Maura trouxe aqui uma questão assim, cara, é sua vida, você não sabe, o que vale mais a pena, seu negócio ou sua vida, seu dinheiro ou sua vida, cara, sua vida de longe, mas você não vai padecer em casa, sabe? Cara, você não vai passar necessidade sem ter pelo menos tentado. Então eu acho que o governo tinha que ter criado ferramentas para mitigar isso, cara, para você poder continuar fazendo a roda econômica girar. E por mais que os caras falem, não tem dinheiro para financiar isso, é mentira, cara, porque isso é um dinheiro que retorna, né? A maior parte da carga tributária do Brasil, ela tá colocada, a carga de imposto, ela tá colocada sobre o consumo. Toda vez que eu compro um hambúrguer do Rafa, eu pago mais imposto do que se eu comprasse um serviço, você entendeu? Então, na comida que tá a maior parte dos nossos impostos, né? Então, se eu financio pelo menos isso, cara, o mínimo da máquina pública vai continuar girando, a economia vai continuar girando, né? E nisso as empresas teriam fôlego para poder voltar, né? E se readequar, enfim. E aí também, se a gente consegue, através disso, fazer um isolamento mais drástico, a gente tinha derrubado essa curva de contágio muito antes. Todo mundo, talvez por um choque desse, teria conseguido ter uma consciência também, teria tido calma para poder estudar, para poder ouvir, para poder entender, e aí a gente teria uma volta mais tranquila e mais consciente por parte tanto do consumidor, quanto também das lojas que teriam, e as empresas que teriam possibilidade de se preparar melhor também.
Cara, o Lucas falou, acho que tudo que eu queria falar. Obrigado, irmão, de verdade. Cara, pra gente, a gente teve que meter as caras, saca? Primeiro porque a gente não conseguiu empréstimo algum, a gente não conseguiu auxílio nenhum. Cara, a gente precisa viver, tá ligado? A gente tem muita conta pra pagar e chegou uma hora que eu falei pro meu sócio, assim, a gente olhava um pro outro, a gente, cara, e aí? Vamos fechar, vamos embora, sacou? E aí quando veio vai reabrir, né? Que nem o nosso caso, a gente abre às 3 da tarde. E a lei era que bares, restaurantes similares até às 5. Então, assim, como a gente ia abrir 2, 3 horas, entendeu? Não ia rolar, entendeu? Então, assim, a gente se arriscou, estamos ainda, né, se arriscando. A gente abre às 3 horas e vai no máximo até às 10, entendeu? Pro público, né? Tomando todas as medidas, né? A gente, em média, assim, quando a casa tava lotada, sei lá, 80 pessoas, né? Agora, se você tem 20 pessoas consumindo, é muito. Então, assim, a gente tem esse cuidado, todo mundo com máscara, eu não deixo ninguém ficar andando pelo salão, transitando. Você chegou, você quer comer, você senta, saca? Tira a máscara, a gente, álcool em gel, se você não tem máscara, a gente dá a máscara. Então, ou a gente fazia isso, ou a gente falia. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, cara, a gente quase faliu, a gente quase fechou as portas mesmo e, cara, tchau. E aí foi isso, a gente tá se arriscando ao máximo. Inclusive, na sexta-feira passada, a gente teve visita da GCM, sacou? E eu fui pra cima, conversar, debater. Eles foram super de boa, assim, eles pararam, ficaram olhando, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu vou tomar uma multa, eu vou fechar. Sabe aquele desespero que dá de você tá trabalhando, só que você tá errado, cara, infelizmente, né? Não tá ainda liberado pra você fazer isso, né? Então eu tive que sair, falei, putz, eu vou lá conversar com ele. Saí pra conversar, expliquei, né? Falei, eu preciso fazer isso, senão eu vou falir, eu vou fechar e tal. Cara, o policial, ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo, do jeito que você tá fazendo ali, eu tô vendo daqui de fora que tá ok, as pessoas estão sentadas, tá todo mundo de máscara, então você tá cuidando do seu cliente. E assim, não tem aglomeração nenhuma, sabe? Então assim, ele foi super de boa e eu consegui meio que puta, que bom, cara, que bom que o cara não veio aqui pra fechar e pra me multar, entendeu? Então assim, são riscos que eu tô assumindo, cara, pra gente não fechar, entendeu? Como o Lucas falou aí, cara, a gente paga a moradia, eu pago aluguel, tá ligado? Eu tenho criança pequena em casa, saca? Meu sócio tem 3 filhos, sabe? Então assim, a gente precisa manter a nossa casa e assim, no mínimo possível, saca? A gente precisa. Então assim, a gente teve que reabrir. Pra nós, sim, foi muito necessário abrir agora. Só que assim, tomando todos os cuidados, pelo amor de Deus. É uma opinião assim, se eu tivesse uma ajuda, se a gente tivesse uma ajuda lá atrás, no começo, se a gente tivesse uma política decente, sabe? Que lá em abril, lá falou, não, vamos fechar tudo, vamos aí, vamos nos cuidar. Eu acho que agora, julho, agosto, a gente já estaria num patamar melhor, sabe? Tipo, a pandemia não tava tão extensa como ainda tá, entendeu? E é isso, gente. Eu tive que fazer isso pra me sobreviver, senão o vinil na Kombi ia virar só mais uma lembrança e mais um comércio fechou por conta da pandemia. É isso. Sobre isso que ele falou, eu acho que pra todo mundo tá sendo um pulo no escuro, porque é uma necessidade, né? E a gente não sabe o que tem lá, mas a gente precisa pular. Então, resumindo, pra mim é isso. Se resume a pandemia ou a nossa sobrevivência, é um pulo no escuro, porque a gente não a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar com a saúde, ou se a gente, no caso do Rafa, se vai ser multado, ou se um dia vão parar lá, vão meter o louco nele e falar, não, fecha tudo que você tá errado. Mesmo eles, querendo ou não, a gente tá errado porque não foi totalmente liberado, mas é uma sobrevivência, como o Rafa falou, e é isso que eu tenho a dizer. Posso só dar uma complementada? Cara, é muito louco, né, Rafa? Quando a gente pensa assim, né, porque, quantas pessoas estão envolvidas no seu negócio, né? Pro vinil na Kombi tá funcionando ali, você, seu sócio, a galera do atendimento, o cara que serve, o fornecedor de quem você compra a carne, o outro de quem você compra o legume, o outro de quem você compra o pão, e não sei o que, o cara
e tem o gás, e tem, 1 milhão de coisas ali por trás, né? E aí você se depara com esse medo ainda de ser multado, né? Por exemplo, para mim, na agência, a gente parou dia 14 de março. 14 de março, assim, foi meu último passeio. 14 de março, cara. A gente tá se falando dia 3 de agosto. De 14 de março, 3 de agosto, se não fosse anjos que aparecem na nossa vida, se não fosse ter um outro trabalho, se não, né, que nesse setor de turismo aqui a gente acaba fazendo em vários lugares, se não fosse fornecedores também, parceiros de negócio que compreendessem ali a situação, hoje eu, por exemplo, estaria numa situação muito mais difícil, né? A gente eu não sei se a gente conseguiria voltar à atividade, e também vou ser bem realista, cara, se a coisa persistir, eu não sei como que a gente vai voltar, né? Porque, no meu caso, nós atendemos principalmente público estudantil, né? E as escolas vão voltar com todos os dedos, e eu, como pai, eu não gostaria de ver meu filho, minha filha indo para a escola nesse momento. Eu não me sinto seguro, né? A minha não vai, a minha não tem idade nem para creche, hein? Mas eu não sentiria seguro. Não consegui adaptar os serviços pro digital, né? Tenho parceiros de agências aí fazendo passeios digitais, agora estou inaugurando estudo do meio digital. Eu tenho um trabalho, Rafa, que é tipo isso aí que você falou, cara, é aperto de mão, é o olho no olho, é o calor humano, né? A gente fala assim que a toca da onça, ela começa no toca, no tocar, no sentir, né, no calor humano ali. Eu mando mensagem de aniversário para os clientes, os clientes comentam a foto da minha filha, então é um outro tipo de relacionamento. Como que eu vou trazer isso para o digital? Não sei. E um dos nossos principais produtos aqui é a jardineira, que ela tem um preço popular. Por mim, ela seria mais barata ainda. Estou tentando chegar nessa matemática. Estava, pelo menos, né? A gente fez, vou até usar uma palavra que está muito na moda aí, a autocrítica, né? A gente está sempre fazendo autocrítica, a gente fez uma um pouco mais profunda e falou, é nesse norte aqui que a gente quer ir. E aí, do nada, você vê a sua agenda ali diluir, uma agenda de um ano inteiro. Então, com o primeiro semestre, até surpreendentemente bom. E você vê aquilo derreter, cara. E quando eu falo que você fica 15 dias sem dormir, aí você pensa nas pessoas que trabalham com você, naqueles parceiros de negócio ali que recebem você na propriedade deles, no negócio deles. Eu penso nas aldeias lá que nos recebem também, que estão fechadas agora para proteger o povo guarani, mas que eu sei que essa visitação ela tem um impacto econômico super positivo na vida deles, no cotidiano da aldeia, né, da Tecoá. E tô na mesma situação, cara. Eu remarquei um passeio para agora, dia 15 de agosto. Provavelmente ele vai ser cancelado, porque eu tenho medo de ligar a jardineira e tomar uma multa. E pior do que tomar uma multa é você se queimar com o cliente, né? Porque tem toda essa questão de como o cliente te enxerga também, né? Então, para nós é quase um paradoxo. Ficar sem trabalhar e manter esse bom relacionamento, ou tentar voltar a trabalhar e acabar perdendo também. Então, é uma situação difícil que a gente não tem não tem como lidar, você não sabe. É algo muito novo e muito doido, né? Só queria complementar com isso. Acho que é bem um paradoxo mesmo, Lucas. Então a gente está encaminhando para o encerramento do nosso episódio. Gostaria de saber se vocês querem fazer uma fala final. Eu acho que é basicamente isso, né? O que o Lucas falou, o que a Mora falou, cara, são vivências, sabe? Não é fake, tá ligado? É o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano que sempre rolou, entendeu? Sempre rolou, só que agora a gente tá numa... É igual a Mora falou aí, cara, a gente tá saindo de casa, a gente tá se arriscando, tá ligado? A gente não sabe se, a gente vai voltar pra casa com vírus, entendeu? Então, assim, é muito incerto. A gente sempre lutou, sempre batalhou muito, né? A gente é periférico, cara. Então, assim, existem dias que a gente se olha e fala, cara, a gente vai fazer o quê? Igual o Lucas falou, existem o backstage da parada que a gente não pode deixar transparecer pro público, entendeu? Então, assim, esse backstage é onde rola as dificuldades, onde rola a certa depressão de você, mano, eu vou fazer o quê, cara? E
você ficar com aquilo, e aí rola insônia, que você não consegue dormir pensando nas coisas. Então, assim, é tudo muito novo. Pra mim tá sendo muito novo, entendeu? Mas assim, a gente, nessa hora, é união, cara. Se vocês aí tiverem precisando bater um papo, sabe? Pra gente poder, a gente pode fazer o quê, cara? Pra melhorar, pra gente tentar se conscientizar o próximo, sabe? Eu acho que, além de ser um aprendizado, eu acho que é uma lição também a ser passada, entendeu? Ai, fica em paz. É um assunto assim que tá bem difícil, né, pra gente falar, mas é muito bom falar disso. Porque, sei lá, as pessoas só têm reclamado muito parando pra conversar. O que você pensa sobre isso? E é muito bom a gente, porque de certa forma a gente coloca um pouco pra fora isso que a gente tá sentindo. E é bom saber que a gente pode contar uns com os outros e fortalecer mais ainda um trampo do outro. Então acho isso bem bacana. É um assunto muito doido, né? E cara, pessoas, velho. Pessoas, acho que além da gente ter descoberto novas formas de reconexão, é o nosso único caminho, cara, como pessoas comuns, como empreendedores, criar conexões, cooperar, um dar a mão pro outro e ir junto, cara, porque nunca se mostrou tão importante a articulação e colaboração na sociedade civil, cara, porque a gente tem cada vez mais visto que de cima só vai vir pedrada e água e raio na cabeça. Exatamente, cara. Então, temos que estar junto aí mesmo. Contem comigo aí no que for possível. E tamo junto. Pô, Lucão, é exatamente isso, cara. Andar de capacete, né? Que o que vem de cima é muita treta. Puta, cara, na verdade é uma banda nova, que eu sou músico também, né, cara? Então, esse ano foi o ano mais doido e mais dificultoso, porque eu comecei com uma banda esse ano, na verdade eu fui convidado, né, pra de uns amigos meus que já estavam tocando, e aí ele falou, puta, tem um Rafa lá e tal. E, a gente se namorou, acho que quase um ano. Eles me chamaram ano passado, aí eu não consegui, porque eu tava abrindo vinil, né? Eu falei, cara, eu não quero saber de banda agora, não quero saber de música agora, pelo amor de Deus. Tal. E os caras, vamos, tal. E aí, esse ano, a gente conseguiu se juntar em janeiro. Começamos a compor umas coisas, chama Chucro o nome da banda, olha o nome. Chama Chucro, mas já tem videoclipe, a gente, no meio dessa pandemia, a gente conseguiu gravar um videoclipe, cada um na sua casa, cada um no seu território. Inclusive, se vocês quiserem acessar lá YouTube, coloca Chucro Lutar Vencer. E é isso, a gente tá gravando o nosso primeiro disco, e aí sai, acho que em janeiro do ano que vem, e aí a gente vai ver o que vai ser, né? Que até então ninguém sabe de nada. E é isso, gente, valeu. Ah, que massa. Eu vou aproveitar o ensejo e, para além da banda Chucro, pedir as redes sociais de vocês, seja do comércio, enfim, as redes pessoais mesmo. Cara, tem o meu Instagram, rafaelcamelo.vk, pode adicionar lá, a gente troca ideia. Tem o do vinil na Kombi.burger, que é o Instagram. Tem a página lá no Facebook também, é só colocar vinil na Kombi que você acha a gente. E eu vou falar das minhas outras páginas também, dos meus outros projetos, tá? Quem quiser conhecer um pouco, é só entrar lá no Instagram. Tem o Gasolina Rock Fest, que é um evento beneficente que a gente faz aqui em Parelheiros desde 2016, onde a gente arrecada alimentos. E tem a minha banda, chucro.hardcore. Sigam lá pra vocês quem gostar de barulho, de dedo na cara, principalmente do Bolsonaro. É um prato cheio. Vou acessar agora. E é isso, gente. Obrigado aí. O meu Instagram está como Amoraçu e o meu Facebook é Alexia Rufino. Acredito que tenhamos muitos amigos em comum, então é muito fácil de achar. E é isso, gente. O Insta, eu vou passar só o Insta. O Insta profissional é o @agtocadaonca, né? Lá vai conseguir ter acesso a todos os nossos trabalhos, né? E o pessoal é @lucasduarte.92. Não só é trabalho, no outro tem algumas participações que eu consigo fazer. Tem alguns rolês aí super positivos e aí eu acabo postando só no pessoal. E vira e mexe sai algum texto lá, doido.
Legal. Queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada. Foi ótima a conversa, por mais que seja um tema super pesado, né? Difícil ser falado, mas foi muito bom conversar com vocês. Quero agradecer também a todas e todos e todas que estão nos ouvindo. E falar que o Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes. E disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não necessariamente refletem as opiniões e posicionamentos do coletivo. A vinheta da vez foi na voz do Tuca Murundu, cantor, compositor, percussionista e desenhista, morador de Parelheiros desde os 14 anos. Seu receio é normal, pois me acha muito estranho. Mas não se esqueça, baby, as aparências enganam. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, Tuca Murundu, no Facebook, para acompanhar o trampo que ele desenvolve. Então é isso, se cuidem, fiquem ligados e até mais.